então, para a gente poder Não. ter tempo depois. O Carlos está com o tapa-olho. Só que ele não, o pirata aí, ele tá meio doido, porque tapa-olho se usa num olho só, não nos dois, né? Quebrou os dois olhos, tia. Eu tenho um chapéu igualzinho do Carlos. Meus amores, vamos lá então, livrinho de ciências, página 56. 5 dezenas e 6 unidades. Vamos lá, turma do esquisitinho. Página? É só o mesmo, tia, a página? 56. 5 dezenas e 6 unidades. Qual livro? Livro de ciências. Gente, prova de ciências, livro de ciências. Atividade extra. O livro de atividade extra é para vocês depois darem uma olhadinha nas atividades que a gente realizou. E se tiver alguma coisa na prova que tenha no livro de atividade extra, consulte o livro de atividade extra. Fala, olá, que é a Valentina ou é a Branca de Neve? Valentina. É a Valentina? Oh, gostei do teu cabelo novo, hein? Ficasse bonita, hein, Valentina? Não vou dizer que você tá uma esquisita, porque você ficou muito bonita de cabelo preto. Obrigada. Olha! Ô, Valentina, realçou bem a tua pele branquinha, ficou bem bonita. Se Aqui, desse para colocar... ó, vamos dizer que ela está muito bonita, mas ficou esquisitinho, sabe o quê? O cabelinho aberto aqui parece uma cortina aberta, olha. Mas ficou uma esquisita. Não, prefiro aberto, dá para ver teus olhos, isso. Ficou uma esquisita bonita, hein? Bem legal. Fala, Arthur. Pena que não dá para colocar um fundo de tela esquisito. Não, mas não é, essa não é a nossa intenção. Nossa intenção é a gente ficar esquisito. Fala, Vitor. Tia, você viu o meu nome? Vitor Maluco, 2 bocas, 2 olhos. Vitor, eu não sei, mas quem é que vai falar? Vai ser a boca de baixo ou a boca de cima? Eu acho. Ô, Vitor! Eu acho que é a boca de baixo, a boca de cima é só para comer, né? É 4 olhos. Ele tem que colocar 2 pares de olhos, que dá o total de 4 olhos. Vamos lá, meus amores, então. Que o outro... 56. outro Valentina, a Tia Neide disse para os amigos que hoje nós temos que iniciar logo, porque nós temos muita coisa para fazer hoje. Nós temos aí, rever o conteúdo, explicação da prova, momento do brinquedo e o tapete. Hoje é dia de queimar calorias com o tapete. E o brinquedo. Pois é, dia do brinquedo e dia de queimar calorias dançando a dança do tapete. Pode ser um tapete difícil? Vou tentar botar os 2 hoje. Falar com 2 bocas. O primeiro é para a gente se aquecer e o segundo é para a gente se cansar mesmo. O primeiro só é um teste. Só um teste. Vamos lá, então, ó. Na página 56, a gente vai rever o conteúdo que a gente trabalhou lá em outubro, onde os animais vivem. Então, vamos lá. Todo mundo prestando atenção, porque se prestar atenção direitinho, na hora de fazer a prova, lendo as questões da prova, você já vai lembrar da resposta, que está tudo aqui no livro. Então, vamos lá. Cada ser vivo ocupa um lugar específico no ambiente, onde encontra alimento e proteção. Assim, todos eles vivem em algum lugar ao qual estão adaptados. Esse lugar específico, onde cada ser pode viver, é chamado de habitat. Então, o que é habitat? É um lugar específico onde cada ser vivo pode viver, tá? Fala, Valentina. Oi, Valentina, pode falar. Qual a página? Página 56 do livro de ciências. Gostei desse par de brincos, hein? Eu acho que ele está um pouquinho pequeno para você.
Só um pouquinho pequeno. Ó, meus amores, então, repetindo, para que vocês não esqueçam que habitat é um lugar específico onde cada ser vivo pode viver. Os seres vivos podem ser aquáticos ou terrestres. Os aquáticos vivem em água doce, água salobra ou água salgada. Um exemplo de animal de água doce é o boto cor-de-rosa. Esse animal vive nos rios da Amazônia e sua existência é muito ameaçada pela caça, pois sua carne é usada como isca para a pesca na região. Então, olha só, os seres vivos podem ser classificados em aquáticos e terrestres. Os aquáticos vivem em água doce, água salobra ou água salgada. Depois, também existem animais que não vivem todo o tempo na água doce, mas dependem dela para encontrar alimento. Por exemplo, esses animais podem passar longos períodos do dia dentro da água. Nós temos aqui o hipopótamo, passa longos períodos do dia dentro da água e à noite dorme na vegetação próxima. Então, olha só, o hipopótamo é um animal que tanto vive na água quanto no solo terrestre. Ele passa durante o dia dentro da água e à noite no solo. É um animal terrestre e aquático. Virando a página, virando o livro, a água salobra pode ser encontrada em regiões conhecidas como manguezais. A tia Neide até comentou com vocês que esse tipo de água tem bastante lá para a Praia do Sonho, para Pinheira, que tem bastante mangue. Lá a gente encontra bastante dessa água. Ela tem um cheirinho bem desagradável, mas a tia Neide já cansou de tomar banho nessa água. Ela não é uma água suja, ela tem um cheirinho desagradável. Mas, antigamente, só tinha esse tipo de água lá, na Pinheira, na Praia do Sonho, na Passagem. Então, as pessoas eram obrigadas a utilizar somente essa água. Para beber, a gente não bebia, a gente bebia água de bombonas, mas para usar para banho, a gente era obrigado a usar essa água. A gente não saía com o cheirinho da água porque a gente usava sabonete, shampoo, né? Mas vocês podem até comentar com o papai e com a mamãe que quem frequentava a Praia do Sonho ou da Pinheira antigamente, vai saber dizer que realmente lá a gente encontrava muito desse tipo de água, a água salobra. Hoje ainda tem? Tem, mas hoje já tem também água potável lá. Nessas regiões, a mistura da água salgada do mar com a água doce do rio. O resultado é uma água com salinidade intermediária, se comparada às outras duas, e por isso chamada de salobra. Ela tem esse nome de salobra porque é uma mistura da água do mar com a água do rio. Então, água doce com água salgada. Muitos caranguejos se adaptaram a viver nesse tipo de ambiente, de onde retiram seu alimento e encontram as condições necessárias para a reprodução. Então, aonde a gente encontra a água salobra, a gente encontra em regiões conhecidas como manguezais. A água salgada é habitat para uma imensidão de seres vivos. Entre eles, podemos citar o peixe-palhaço, que tem uma relação de cooperação com as anêmonas do mar, e por isso é muito comum que sejam encontrados próximos a ela. Aqui nós temos a imagem de um peixe-palhaço, tem como habitat a água salgada e pode se abrigar em anêmonas para se proteger, que são plantas que vivem no fundo do mar, né? Os recifes de corais são ambientes que apresentam grandes diversidade de seres vivos. Observe a imagem. Aqui nós temos uma imagem
dos recifes de corais e eles abrigam muitos seres vivos. Virando a página, nós temos os animais terrestres agora. Podem viver em diferentes lugares desse ambiente. Há animais que vivem, por exemplo, enterrados no solo, como as minhocas. Também há aqueles, como os cupins, que podem depositar ovos e larvas em troncos de árvores. E também nos nossos móveis de madeira. Esses cupins são bem safadinhos. Os que vivem nas árvores, como os bichos preguiça, e até mesmo camuflados em folhas no chão, como alguns anfíbios. Observe algumas imagens desses animais. Então, nós temos a imagem de uma minhoca no solo, a imagem de ovos e larvas de cupins nas cascas de troncos de uma árvore. Temos o bicho preguiça com seu filhotinho sobre o tronco de árvore e um anfíbio camuflado nas folhas caídas no solo da floresta. Deus que me livre, esse anfíbio ali, esse sapo ali, parece bem com uma folha. A gente olha de longe e nem percebe ele, a gente vai ver só folha, né? Deus que me livre encontrar com desse. Virando o livro. Agora, como que os animais se locomovem? Os animais podem apresentar diferentes formas de locomoção, ou seja, modos de se movimentarem para sair de determinado local e chegar a outro. Como vimos, no entanto, nem todos os animais têm a capacidade de se locomoverem. As esponjas e os corais, por exemplo, vivem fixados em rochas, cascos de navios, objetos deixados no mar, entre outros. Pirata Carlos, você deve encontrar bastante, né? Esponjas e corais. Você que é um pirata, vive no mar. Hã? Aqui nós temos a imagem... dele que afundou. Nós temos a imagem de esponjas se desenvolvendo sobre o casco de um navio naufragado. Na água, a maneira mais comum de deslocamento é o nado, e os animais podem utilizar diferentes estratégias para realizar essa atividade. Por exemplo, você já estudou que pinguins são ótimos nadadores e têm asas adaptadas a essa locomoção. Então, os pinguins, além de nadar na água, eles também têm as asas que utilizam-se para voar, né? Os peixes têm o corpo alongado e achatado nas laterais para facilitar o deslocamento na água. Além disso, eles liberam uma substância que deixa o corpo mais escorregadio e tem nadadeiras, que os impulsionam na água. As lulas são moluscos que se deslocam por meio da natação e da propulsão. Para se deslocarem por propulsão, elas armazenam água em uma estrutura do corpo, chamada sifão, e depois liberam essa água. Isso faz com que sejam impulsionadas a se deslocarem e se desloquem mais rapidamente. Então, olha só, elas armazenam água e quando elas soltam essa água, elas ganham velocidade, né, para se deslocarem, além do nado delas. Ó, aqui nós temos a imagem de uma lula nadando. Alguém já viu uma lula de pertinho? Não, nunca. Eu já vi na água viva. Ah, jóia. Eu só vi no joguinho, assim, só em jogo. Eu já vi uma água-viva no balde que meu pai pegou. Legal. Virando a página do livro, fala, Ana Clara. O meu pai falou que lula é bom de se comer. Sim, a lula é ótimo. É igual um peixinho, é fruto do mar. Fala, Becker, você estava com o dedo levantado? Amarelo. Ô, tia, eu já vi isso aqui em desenho. Ah, tá. Jóia. Então, vamos lá. Eu adoro lula. Fala, Vitor.
as lulas têm uma coisa, uma tinta para se proteger, né? Elas parecem uma borracha. Quando a gente vai comer lula, a gente tem que deixar ela ferver bastante, porque senão ela fica muito dura. Ó, os animais que se deslocam diretamente sobre o solo podem fazê-lo caminhando, saltando ou rastejando. Os seres humanos e os cachorros se deslocam principalmente por meio da caminhada. Cangurus e rãs se deslocam por meio de saltos. Minhocas e serpentes rastejam para se deslocar. Então, nós temos aqui os 3 exemplos, né? Alguns, né? Porque assim como citou esse, tem outros vários. Seres humanos e cachorros se deslocam caminhando, canguru e rãs se deslocam saltando, e a minhoca e a serpente se deslocam se rastejando. Bom dia, Larissa Esquisitinha, tudo bem? Bom dia, tô sem meu óculos. Isso, pode botar aí, ó, fazer companhia para o Carlos de óculos. Joia, ficou uma esquisita bonita também. Larissa, nós estamos no livro de ciências, estamos indo para a página 61, tá? Então, vamos lá. Na página 61, os animais também podem se deslocar por meio do voo. A maioria das aves e dos insetos tem a capacidade de voar. Entre os mamíferos, há apenas um animal voador. Nós já estudamos isso, morcego. O morcego é o único mamífero que voa. Nós temos aqui a imagem do gavião, da libélula e do morcego. São exemplos de animais voadores. Assim como tem eles, tem vários outros, né? O que os animais comem? Diferentemente das plantas, os animais não produzem o seu próprio alimento. Por isso, eles precisam encontrar no ambiente em que vivem os alimentos necessários para a sobrevivência. Os animais costumam ser classificados em 4 grupos, dependendo de sua dieta, dependendo da sua alimentação. Aqui, ó, quando se refere à sua dieta, não quer dizer que o animal faz dieta para emagrecer, tá? Aqui está se referindo à sua alimentação. Vocês imaginam se um elefante fizesse dieta para emagrecer? Ele ia levar muitos anos, né? O elefante é bem grandão. Então, ó, nós temos os 4 grupos de animais, que são herbívoros, carnívoros, onívoros e detritívoros. Primeiro, vamos falar sobre os herbívoros. Herbívoros são aqueles animais que se alimentam de plantas ou algas. Saúde. Alguns exemplos: boi, zebra, abelha e alguns peixes. Então, o que são animais herbívoros? São aqueles que se alimentam de plantas e algas. Virando a página, nós temos os animais carnívoros. O que são animais carnívoros? São aqueles que se alimentam de outros animais. Então, animais herbívoros são aqueles que se alimentam de plantas e algas. E animais carnívoros são aqueles que se alimentam de outros animais. Eles precisam de estratégias para perseguir a presa e capturá-la. Leões, jacarés e aranhas são exemplos de animais carnívoros. São animais que comem apenas a carne de outros animais. Depois nós temos os animais onívoros. Animais onívoros são aqueles que se alimentam tanto de plantas e algas como de outros animais. Então, ó, animais herbívoros se alimentam apenas de plantas e algas. Animais carnívoros se alimentam apenas de carne de outros animais. E animais onívoros são aqueles que se alimentam de plantas e algas e também de outros animais. Saúde, Carlos.
na verdade, nós já trabalhamos o ano passado com herbívoro, carnívoro e onívoro. E este ano a gente está incluindo os animais detritívoros. Fala, Laura Becker. Ô, tia, eu sou doida porque eu tô doida, sabe por quê? Ah. Porque eu tô com vontade de dormir, eu quero levar esse lobo-guará pra casa. Então você tem que conversar com seu pai e com a sua mãe, meu amor. Então vamos lá. Os animais detritívoros. Fala, Larissa. Eu quero falar das coisas no começo. Eu acho que isso aqui era uma raposa. Não, isso aqui é um lobo-guará. E a outra coisa? É que eu não vou ficar de óculos porque atrapalha minha visão. Olha, muito bem. Então vamos lá. Os animais detritívoros são aqueles que se alimentam de carcaças que já estão apodrecendo. Nojo, né? Mas há gostos para tudo. Então, olha só. Os animais detritívoros são aqueles que se alimentam de carcaças que já estão apodrecendo. Urubus e hienas são exemplos de animais detritívoros. Geralmente, quando a gente vê um monte de urubu, a minha mãe sempre dizia, aí tem alguma carcaça, alguma carniça de animal podre, porque está cheio de urubu. Só que a minha mãe sempre falava isso, e eu desde pequena escutava isso dela, só que ela nunca explicou, né? Na verdade, talvez ela nem sabia, né? Que estava cheio de urubu, porque o urubu é um animal considerado detritívoro, porque ele se alimenta apenas disso. Fala isso. Já vi uma carcaça. Já disse? Já. Tá joia. Então... Eu tava andando ali na areia e daí apareceu uma carcaça. Então, vamos lá, pulando para a página 65. Aqui, ó, na página 65, está falando sobre o lobo-guará. Nós não vamos ler essa página porque não vai cair na prova sobre o lobo-guará. Então, vamos pular para a página 67. Olha como a tia Neide está sendo boazinha. Eu estou indo bem naquelas páginas, naqueles assuntos que estão na prova. E tem que Oi, Ana. né? 67, 6 dezenas e 7 unidades. Animais ovíparos. Todos os seres vivos são capazes de se reproduzir, ou seja, de gerar outros indivíduos semelhante a eles para manter a existência da espécie. Sem isso, as espécies estariam ameaçadas de desaparecer na Terra. Na maioria dos grupos de animais, para a reprodução ocorrer, é preciso que haja a participação de um indivíduo macho e uma indivíduo fêmea. E um indivíduo fêmea. Então, tem que ter um macho e uma fêmea para que possa haver a reprodução. Alguns animais... Oi? Igual a galinha. Igual nós, seres humanos. Para que nasça um bebezinho, precisa ter a participação do homem, da figura homem, e da mulher, macho e fêmea. Alguns animais botam ovos no ambiente. Eles são chamados de ovíparos. Então, o que são animais ovíparos? São animais que colocam ovos em ambientes. Só um pouquinho, deixa eu pegar aqui. Aqui. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Joia. Então, o que são animais ovíparos? São animais que colocam ovos no ambiente. Os filhotes desses animais se desenvolvem dentro de ovos, como as aves, os anfíbios, os répteis, grande parte dos peixes e a maioria dos invertebrados.
As fêmeas desses animais procuram um lugar próprio para colocar os ovos. Observe as imagens como alguns exemplos desses animais: pássaros, besouro e sapo. Os filhotes levam tempos diferentes para se desenvolverem dentro de ovos. Esse tempo é chamado de período de incubação. Diferente de nós, seres humanos, enquanto o bebezinho está sendo gerado dentro da barriga da mamãe, num órgão chamado útero, que a gente já trabalhou, durante esses 9 meses, a gente chama o período de gestação. Aqui, no caso dos animais ovíparos, a gente chama de período de incubação. Os ovos de seres vivos de ambientes terrestres, como os dos répteis e das aves, são envolvidos por uma casca, que também tem a função de proteger o filhote. Então, qual é a função da casca dos ovos dos répteis e das aves? A função de proteger o filhote, tá? Virando a página, meu Deus, a Tia Neide já falou, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, já falei umas 7 respostas da prova até agora. A maioria dos répteis é ovípara e muitos não chocam seus ovos. Geralmente, eles enterram ou abrigam os ovos em um lugar que receba um pouco de luz e calor do sol, para que permaneçam aquecidos até que os filhotes se desenvolvam e saiam do ovo, quebrando a casca. Todas as aves botam ovos e as diferentes espécies de aves põem diferentes quantidades de ovos, com variadas formas, cores e tamanhos. O tamanho dos ovos depende do tamanho de cada ave. Por exemplo, ovos de passarinho, como beija-flor e canário, são pequenos. Podem medir menos de 1 centímetro de altura, enquanto ovos de grandes aves, como o avestruz, também são grandes, com cerca de 20 centímetros de altura. A Tia Neide até mostrou para vocês, né? O ovo da galinha e o ovo da codorna. A galinha é maior do que uma codorna. O ovo da galinha automaticamente é maior do que o ovo da codorna. Vamos virar a página para as partes de um ovo. A Tia Neide está pulando para as partes que estão na provita. As partes de um ovo. Os ovos podem ter tamanhos e cores diferentes, mas são compostos de algumas estruturas em comum. Para entender como os ovos são por dentro, vamos estudar o ovo da galinha. O ovo da galinha é formado por uma casca, uma membrana, a gema e a clara. Aqui vocês podem observar na imagem. Fala, Valentina. Tia, falta 1 minuto. Falta até menos de 1 minuto. A Tia Neide vai parar agora. Na próxima live, tentem não se atrasar, porque nós ainda temos conteúdo para ver e vocês vão querer o tempo de brinquedo e do tapete, né? Então, 9h30, a Tia Neide vai enviar a próxima live, tá? Daí tentem não se